Chiu Ishi é escritor e filósofo. Vem ao Arte e Letra para falar do livro Naufrágios que está lançando, falar de poesia e da viagem pelos campos filosóficos do seu texto. O Arte e Letra volta já. Olá, Chiu. Você está lançando o seu primeiro livro, Naufrágios. Foi muito difícil chegar até ele? Foi difícil porque você tem que organizar os poemas. E quando eu organizei e cheguei ao livro, Naufrágios, eu enviei uma cópia, um manuscrito, para o Piva na Casa das Rosas. Aí ele me ligou e falou, Chiu, agora você tem que publicar esse, pelo menos em algumas revistas, né? Chiu, você nasceu em Taiwan, morou em Hong Kong, em Macau, e a sua primeira poesia fala sobre Macau. Eu vou pedir licença para ler e eu gostaria que você comentasse. Os cais de Macau são lama podre, faiscando coágulos. A vida arrastada entre osso e poças. A madrugada que cai, os olhos da lua exilados no peito. É maravilhoso, mas é um retrato assim bastante triste, um cenário triste de Macau. Por que essa primeira poesia você se referiu a Macau? Sim, tem um lado assim que na minha infância eu passei bem rapidamente em Macau, para Macau, e depois fui para outros lugares. Então, essa lama podre que você fez de ver no poema é aquela do cais mesmo. E é o do desconhecido, que eu acho que é vamos dizer assim, o conceito, né? Que os maneiristas, os poetas maneiristas gostavam de falar dos conceitos, que é uma imagem que transmite essa força demoníaca, monstruosa, ou seja, do lado mais negro. E quais as lembranças que você tem de Macau? Então, é as do cheiro forte da lama no cais. Isso marcou muito você para chegar a essa poesia? Marcou. Marcou no subconsciente, no inconsciente, que nem é freudiano, mas já é pós-freudiano, enfim, algo que realmente ficou interno mesmo em mim. Tá. E de Hong Kong, o que é que você traz? Ah, sim, Hong Kong eu cheguei a morar com a minha tia em um apartamento dela. E o primo, né, ele também gostava de história em quadrinhos, de dragão. Então aliás, o dragão, essas coisas sempre, né, voltam como imagem. Você tem um mundo imagético assim bem desenvolvido, não é? Bastante fértil. Desde quando a poesia faz parte da sua vida? Acho que desde o berço. Acho que você já nasceu fazendo poesias em chinês. Você escreve poesias em chinês também, além de português? Eu só escrevo em português mesmo. Nunca escreveu poesia em chinês? Nunca tive ideia de escrever. Eu escrevi em chinês frases assim, de coloquiais, mas não escrevi em chinês. Mas é talvez até possível que o livro eu possa procurar um tradutor para a língua chinesa. Você mesmo não faria isso? Não. Macau foi uma colônia portuguesa, né? Agora eu te pergunto, você teve contato com a literatura portuguesa em Macau ou não? Não. Em Macau foi muito assim, eu estava dentro de uma escola. Era pequeno, né? Pequenininho, bebezinho, né? Então eu estava dentro de uma... muito tempo. Não, nem tive contato cultural com os artistas, com os poetas, escritores, nada disso. Você veio conhecer a língua portuguesa, a literatura brasileira e portuguesa aqui no Brasil mesmo? Foi aqui no Brasil, Com quantos anos você veio para o Brasil? Eu vim com 5. Logo fazendo a primeira série aqui para ser alfabetizado, né? E qual foi quer dizer, você não teria nem condições de escolher, né? A sua família que veio. Vieram todos? Eram muitos? Quantos vocês compõem? Meu pai, minha mãe e o meu irmão, que é mais novo. E nós viemos por Paraguai, tenho imagens do Foz do Iguaçu. Ai, que beleza. Entrou por um lado bonito do Brasil por também. Algumas comunidades indígenas, guaranis também, que a gente visitou, até chegar em São Paulo.
Foi aí mais ou menos nessa data, depois passando um pouco de tempo, em 1996, que eu conheci o Piva. E ele foi tem aqueles momentos na nossa vida, né, que você tem uma reviravolta, né, alguma coisa acontece. E é o que passa, né? É o que o Deleuze chama, que é o que passa. E você foi junto. Eu fui junto. Acompanhou o Piva. Acompanhei o Piva. O seu livro tem uma diagramação bastante diferente, bem ousada, eu diria. Você usa os versos não naquela posição normal, não, de linha sobre linha, fazendo as estrofes. Você ocupa o espaço da página de forma diferenciada. Isso faz parte do seu texto? Sim, isso é constitutivo do meu texto, porque você, quando escreve, você está diante de uma página em branco, acima de tudo. Então, é aquela experiência que o Mallarmé já dizia, que você tem que enfrentar a brancura do espaço. Eu tive 3 iluminações poéticas, digamos assim. A do Rimbaud, na minha adolescência, que é essa coisa do fluxo das percepções, né, das iluminações, tanto que tem um livro chamado Iluminações. A segunda influência forte foi o Lautréamont, na prosa, digamos assim, torrencial, imagética, pela experiência imagética. E a terceira do Mallarmé, porque ele abriu com um lance de dados, que é inevitável, eu não omito minhas influências, tenho até orgulho delas, de outras também contemporâneas, que é essa possibilidade que o espaço, então a espacialidade diagramática tal, permite, né, para o escritor escrever, compor, desenhar. Como é o teu ato de escrever? Você vem eu não vou chamar de inspiração, não é? Mas vem aquele desejo de externar alguma coisa. Você escreve normalmente e já está pronto, ou você trabalha esse texto, você mexe com ele? Então, eu escrevo e deixo muito tempo, às vezes, depois eu volto e, né, a coisa engavetada, ela volta e eu reescrevo e eu vou pensando. Agora, claro que no primeiro momento, sim, tem aquela angústia, aquele primeiro impacto, aquela inquietação, né? Que os artistas, os maneiristas, surrealistas, outros falam, os dadaístas, e que é o que faz a arte surgir. Tem esse primeiro momento. E depois, o segundo momento, você vai rever, refletir, né? Achar, apagar, incluir, excluir, enfim. Até chegar a um ponto que você o considera, no seu ponto de vista, perfeito, né? Que eu digo assim, que o Naufrágios não é a perfeição desse tipo de obra acabada, é uma totalidade em fragmentos, né? É o que poderia chamar de uma poética fragmentária, né? Constituída por fragmentos que não podem ser reunificados, né, sob uma unidade, suposta unidade. A sensação que eu tive ao ler alguns poemas é que você deixa até um espaço para o leitor, sabe? Para refletir junto, para pensar, para pensar junto, para criar alguma coisa junto com o seu texto. É uma sensação assim bem agradável para quem gosta de ler poesia, não é? Você participar dessa forma dos seus poemas. É engraçado isso, porque isso é uma experiência até da própria performance que eu faço, né? Para quem não sabe, eu faço performance também. A performance, ela libera nessa experiência a leitura pelo outro, né? Como a senhora É bem importante isso. O poeta Cláudio Willer, que escreveu o prefácio, né, do seu livro, e você dedicou a ele um conjunto de poemas, não é? Estudo do Mar Hexaedro. Conta um pouco como é que foi esse conhecimento, essa amizade com o Cláudio Willer. Tudo começou com o Piva. O Piva me levou, me deu o telefone do Willer, aí a gente se contatou por causa de querer publicar Naufrágios e tudo mais. E o Willer já conhecia mesmo naqueles encontros órficos também, que o Piva organizava. Ia lá o Zé Celso, lá na Funarte, ser entrevistado pelo Piva, o Willer, né? Então tinha várias, o Bivar, né? E aí o Willer também, por causa da tradução de Lautréamont, do Artaud, que ele
que eu tenho uns livros dele. E foi aí que a gente se encontrava em saraus também, e aí foi a oficina dele, eu fazia a oficina dele também, com uma experiência muito E boa. mantém contato até hoje, tem amizade até hoje. Até na Quinta Poética que ele esteve lá, eu falei poesia com outras pessoas e ele ficou lá nos ouvindo. Ele é uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito aberta ao diálogo e é um ótimo ensaísta, porque ele consegue ver coisas não estritamente acadêmicas, do lado da produção da poesia contemporânea, por exemplo, de muitos poetas. Isso é importante para trazer os poetas, né, para a publicação, para o conhecimento público. Muito bom. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no segundo bloco, Xiu Yixi revela mais sobre as poesias que escreve. Daqui a pouco. Até já. O Arte e Letra está de volta com Xiu Yixi, escritor, poeta e filósofo. Xiu, no prefácio do seu livro, o Cláudio Willer diz que para naufragar ou para ver naufrágios é preciso primeiro viajar. De que viagens ele está falando? Que viagens são essas? Da imaginação? Você tem um mundo imagético, assim, bem... É através da imaginação, como potência, como faculdade mesmo. Até dizia Kant que era através da imaginação que você fazia as experiências, né? Então, sim, o Willer tem razão. E eu tenho muitas influências, e até por causa dos surrealistas, né? Então tem até estava lendo aí, Um Mundo como um Labirinto, do Gustav Rock. Ele diz isso, que tem um Papini que acha que o artista está diante do demônio, do monstruoso. Então, por causa da imaginação, ele consegue, né, se arrancar, ele consegue ter essa ruptura com as coisas, com a realidade. E aí libera, né, através da imaginação. Mas o artista precisa, né, dessa imaginação. Ele precisa, acho que até incentivar, fazer, sei lá, exercícios, né, de imaginar. Porque a criatividade vem daí também, não é? Se você ficar só na realidade, só naquilo que é conhecido, que é estanque, nós não saímos do lugar. Um verso que eu escrevo, por exemplo, ossos da inconstância. Quer dizer, então você pode sempre... Veja que coisa, uma coisa, né? O osso que é algo que resiste, que é duro, né? Ou como, por exemplo, é flácida a porta que não se abre. Olha que contraste, que figura. E é isso, eu procuro sempre o insólito dentro dessa composição de um acordo discordante. De uma Enquanto poeta, quais são esses seus demônios que o artista encara? Tem os sonhos, né? A gente sonha muito, a gente, através das nossas experiências, vivências com outras pessoas, né? Só para citar uns poetas, não, mas também não só o poeta, o mundo, né? A realidade. Né? A gente não escreve para os poetas, não escreve para os artistas, nós escrevemos para o mundo. Para o mundo. Estamos no mundo, né? Você não sabe quem vai ler o seu poema. Não Isso sei. tem que causar alguma coisa nessas pessoas, não é? Com certeza. Passar esse seu sentimento, essa sua imaginação. E não ficar realmente com essa ideia de que vou copiar, vou seguir um determinado parâmetro de fazer poesia, né? Isso também não vai levar a nada, né? O importante, para mim, eu acho que o artista, o poeta, seja quem for, o dançarino, ele se haver com esse obscuro, com esse lado que ninguém fala. Não querer fazer o que o outro faz, da forma como o outro faz. Porque é uma experiência mesmo, né? Tentar, né? Ousar, na realidade.
Naufrágios faz um percurso visionário, né? Que é bem, acho que um pouco o seu, né? Vai de Taipei a Xangai, a São Paulo, Embu das Artes. Como é que foi você reunir o Oriente, o Ocidente? Então, falando do Embu das Artes, né? Quando eu me mudei de São Paulo para Embu das Artes... Faz tempo que você mora lá? Não, então, agora eu voltei de novo para São Paulo. Voltou para São Paulo. Então tem um lado meio desterritorializado. Então, assim, eu fui para lá, fiquei 2 anos e pouco. Aí eu fui entrar em contato com artistas plásticos, Tônia do Embu, o Renato Gonda, poeta, Emerson Santana. São poetas que fazem uma coisinha muito diferente, inclusive, da minha. Mas a arte, inclusive, da cerâmica. Então, é esse outro lugar que me interessa. Poderia ser, por exemplo, em um interior da Bahia, né? Alguma coisa, né, desse tipo. Então, mas assim, é um outro lugar, um outro território, sempre, né? E ali que me fascina, tal. E o que é que você traz, assim, como é que você consegue trazer alguma coisa que é sua, que você traz do Oriente, e combinar com essas coisas nossas aqui ocidentais? Para dar a sua poesia, por exemplo. Você tem ideia de como isso ocorre? Na verdade, ou para você é um mistério? Sim, é um mistério, porque eu até estava escrevendo uma coisa sobre isso. Eu não tenho método. Dizer que eu tenho método... Não, esse é seu método, não ter método. Não ter método. Mas, por exemplo, outro dia eu escrevi fronte de joia de dragão na fronte do sol. Uma imagem. Esse dragão, sol, né? Tem... Ou, por exemplo, no poema do Naufrágios, o sol açoita os dedos da chuva. Esse poema é lindo, eu vi. E tem mais, né? Então, é uma coisa... Eu não sei se é espontâneo a palavra. Acho que não é espontâneo. Eu acho que tem a ver com um olhar. Um olhar sobre um território, sobre uma região desconhecida. Assemelha-se muito, não sei, no meu ponto de vista, o que fazem os japoneses com os versos do Haikai, que é essa observação da natureza, essa contemplação, e os versos são bastante sucintos. Sim. Eles são precisos, as palavras têm que ter uma carga de significação grande. Você vê, por exemplo, o poeta Basho, né? Basho, os poemas do Basho. Ou poemas do Li Po, né? Do chinês. Exatamente. Tem então por tem exemplo, essa observação da natureza. Eles têm uma contemplação muito forte com a natureza. Eu tenho imagens muito fortes com a natureza. Isso você transmite em alguns poemas seus. Eu até, por exemplo, tenho o LOS 2962 Estúdio, que fica lá no Embu, na região de Itatuba. E finais de semana eu sempre vou lá com o meu amigo Irael Luziano. Ele participa da performance que a gente está fazendo, que é Filomundos. Se chama Filomundos como blog? Como do blog. Qual você participa. E o Guidival também mora no Embu das Artes. Quer dizer, 2 artistas morando no Embu das Artes, né? Lá é um recinto de artistas, né? Até é o nome, Embu das Artes. E a natureza ali, né? Eu acho que o homem está acabando se afastando da natureza. Não que eu estou dizendo que nós temos que retornar à natureza, não é bem isso, né? Mas observá-la, né? E o Filomundos, a performance, tanto quanto o Naufrágios, e o Filomundos é um texto também, sobre o qual eu faço a performance, ele também lida com essa relação homem, máquina e mundo, no caso do Filomundos, né? E o Naufrágios tem a ver com essa fusão de representação entre, vamos dizer assim, entre aspas, subjetividade, dissolvida, fragmentada, em relação àquilo que é o mundo, a realidade, a ordem das coisas. Mas tem várias coisas, né, também. Você é considerado um poeta ousado, né? Na qualidade. Obrigado. Por causa dessa sua ruptura com todas as poéticas tradicionais, o uso desses seus contrastes, né? As metáforas. Você se sente assim, um poeta ousado? Sim. Na nossa época? E não só a poesia me levou a isso, a performance levou a isso, a filosofia levou a isso. Então você tem uma conjunção. Exatamente. Não é só poesia. Porque eu acho que, por exemplo, você pega... Outro dia eu estava vendo isso no Hans Bellmer, um artista alemão, amigo dos surrealistas, alemão, que ele fazia bonecos, esculturas de bonecas, que antecipam o que a Louise Bourgeois vai fazer nas artes plásticas.
né? E que outros vão fazer até copiando, no inspirados, sentido, né, nele. E de repente é isso. Ele era escultor, fazia fotografia, escrevia e pintava e desenhava também. Assim, é uma coisa interessante essa conjunção de Porque de acaba linguagens. cada aspecto influenciando o outro e todos acabam beneficiados. Acaba beneficiada a sua parte filosófica, a sua parte de performer e a poesia, sem dúvida nenhuma. O Cláudio Willer, quando fez o prefácio do seu livro, falou uma coisa que gostaria que você comentasse, que o Piva gostaria muito de ter escrito esse prefácio. Você tem uma admiração grande, né, pelo Piva. Como é essa admiração? Por que razão? E o que será que o Piva falaria sobre o seu texto no prefácio? O Piva era um poeta da vivência, da vida, não um poeta que ficava lá no gabinete escrevendo, né? Então, essa visão poética e as imagens e a própria obra, a linguagem, isso influenciou muito. Quando eu estava com 14 anos, eu até cheguei a mostrar poema para ele, Menino Orfeu, que está no livro, eu deixo no livro. E então ele tem experiências com o xamanismo. Só para complementar, para quem está nos assistindo e não sabe de quem se trata, Roberto Piva, um grande autor, um grande poeta brasileiro, né? Falecido ano passado, autor de Paranoia. E você se espelhou muito nele também, você tem muita admiração por ele. Eu acho que o Naufrágios, um livro, sempre assim, tem uns autores, por exemplo, como na história da literatura, de maneira geral, você tem um diálogo, por exemplo, em Rimbaud e Baudelaire. Né? Rimbaud escrevia sempre em diálogo. Então, Lautréamont escrevia também diálogo com Baudelaire. Eu acho que eu dialogo também com Paranoia, dialogo com o José Agripino, que é um outro artista, escritor que escreveu Panamérica. E nós vamos traçando um pouco esses diálogos, assim, nesse sentido. E você acha que ele escreveria o que sobre o seu livro nesse prefácio? Pois não sei. Mas difícil, eu acho que ele escreveria um poema assim que ia falando da visceralidade. Acho que o Willer porque o Willer é muito amigo do Piva, né? Aliás, foi graças ao Willer também que o Piva começou a ser mais divulgado, né? Sair um pouco daquele ostracismo que ele estava. Então, é isso. O Willer ele também fala muito sobre o que é o Naufrágios, né? De maneira geral. Que você integra nessa nova geração de poetas que está por aqui, né? Como é que você vê essa nova geração? Eu vejo positivamente. Vários poetas jovens. Por exemplo, eu tenho um convívio com poetas como Marcelo Ariel, de Cubatão, e alguns que não são dessa geração e tem de outros, mas justamente do Marcelo Ariel e do Flávio Viegas, a Moreira, que ele mora em Santos, o Celso de Alencar, eles também estão muito antenados no que os jovens como Roberta Ferraz no Fio, Fenda e Falésia, como até um poeta como Heitor Ferraz, como Bruno Brum, que acabou de lançar Eles estiveram aqui, a Roberta Ferraz, com Fio, Fenda e Falésia. Que você vê que é uma linguagem que mistura prosa com poesia e coloquialidade, né? Exatamente. Não é por aí? Né? Então... Bem atual, bem moderno. Você leria um poema seu para nós, um dos que você mais gosta? Vamos lá, então. Eu vou ler, então, Pólipo. No braço esquerdo do pássaro, há um bico farejando plumagens, atrás da algazarra dos números. Nenhum farol apazigua a ânsia do remador. A virulência é asa de velocidade ferina. Lágrima de Deus boiando na carapaça perdida, como peixe de escudos a enaltecer o exército das escamas. Destreza das caudas de uma vela despedaçada, fincada no pescoço da lua. Ritos de um peixe nu. Além do poema ser belíssimo, você tem uma interpretação também muito bonita. Obrigado. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Xiu Yixin, autor do livro Naufrágios,
Obrigada pela audiência e até o próximo. O espelho se abrindo como uma gota verde. A primeira colherada da trama de Buda. A noite de clorofilas, tremendo, cada sobrancelha do monstro ágil. Se agora prolongassem o chamado mais astucioso, os grunhidos refestelariam-se no hiato que existe entre o rumor e a cúpula, o silêncio e o pânico. Então, as serpentinas, sereias, desde as eras ilícitas, rarefeitas, se somariam uma à outra. Algarismos arrancados com as volutas de asas avermelhadas, semeariam leões suspensos nas espigas da nuvem de cerrada, qual solitárias as árvores germinando, semelhantes aos dedos encéfalos de um temível andarilho. Uma gaita inalando a dor de uma roseira, uma gota de cidra nas asas do século.